Olá a todos, o meu nome é Telma Nunes, sou advogada do Departamento de Direito Comercial e Societário da Belsus Advogados. Antes de mais, quero agradecer também a todos a vossa presença no seminário online, organizado pela Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa. Hoje vamos apresentar-vos um tema muito recente e muito atual, que são as principais inovações introduzidas pelo regulamento do EIDAS e, em particular, pelo Decreto-Lei 12/2021, que assegura na ordem jurídica interna a execução do referido regulamento. Neste sentido, e enquanto os participantes vão entrando neste webinar, vou fazer-vos uma breve apresentação sobre a Belsus Advogados e sobre os principais temas que iremos tratar. Em particular, as alterações introduzidas pelo diploma que executa na ordem jurídica interna o regulamento EIDAS, o Decreto-Lei 12/2021, as novidades introduzidas pelo EIDAS, o que é que muda relativamente ao reconhecimento das assinaturas eletrónicas e, por fim, o valor legal das comunicações eletrónicas. Faço então agora uma breve e curta apresentação do nosso escritório. A Belsus Advogados foi constituída pelo Dr. Henrique Belsus Larrui, há mais de 50 anos em Madrid, e em Portugal conta já com mais de 20 anos de experiência com escritórios em Lisboa e no Porto. Exatamente pela polivalência e pelo conhecimento de ambas as jurisdições, a portuguesa e a espanhola, e por ter uma presença forte em ambos os países, continua a ser, já há muitos anos, um escritório de referência para tudo o que são operações e negócios, quer no âmbito ibérico, quer no âmbito internacional. A Belsus Advogados, tanto em Madrid como em Lisboa e no Porto, conta com departamentos nucleares que assessoram as atividades comerciais dos nossos clientes. Contamos com um departamento de direito comercial e societário, direito laboral, imobiliário, direito processual e arbitragem, direito dos seguros, bancário, direito fiscal e tributário e, por último, como não podia deixar de ser, de um departamento de direito digital. Todos os advogados que interagem nestes departamentos trabalham de uma forma coordenada, interdisciplinar, sempre com o objetivo e com o intuito de dar uma assessoria global aos nossos clientes. Passemos então à análise do nosso tema principal. Para o efeito, colocamos aqui um glossário com as principais definições legais para que todos saibam do que estamos a falar. Numa altura em que o trabalho à distância se tornou uma realidade para todos os operadores económicos, os documentos eletrónicos e a assinatura digital têm-se revelado efetivamente um instrumento da maior importância para dar seguimento às mais variadas atividades, não só internamente, mas também no âmbito intracomunitário entre os diferentes Estados, tornando-se, portanto, necessário proteger a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos documentos. Efetivamente, a prestação de serviços online exige hoje em dia a troca de documentos cuja assinatura possa ser reconhecida além fronteiras, constituindo a assinatura eletrónica um alicerce fundamental nessa implementação. A segurança é, pois, um dos elementos-chave desta nova cultura digital e a certificação digital a sua máxima garantia. Na sede da União Europeia, têm vindo a ser adotadas diversas medidas que visam a implantação do mercado único digital europeu, assegurando a implementação dos mecanismos necessários que permitam acelerar a criação e a verificação das assinaturas eletrónicas. Para isso, o regulamento EIDAS veio regular determinados serviços de confiança que estão aqui previstos neste slide, designadamente as assinaturas eletrónicas, que são aplicáveis às pessoas singulares, mas também aos representantes legais, administradores ou até mesmo procuradores das empresas, das pessoas coletivas. Por outro lado, vai regular os selos eletrónicos e os selos temporais, que são em tudo semelhantes às assinaturas eletrónicas, mas aplicam-se às pessoas coletivas, às empresas. E, por último, ainda os serviços de envio registado eletrónico e de autenticação de websites. Efetivamente, nos dias de hoje, os dados enviados e recebidos com recurso a um serviço qualificado de envio registado eletrónico beneficiam da presunção legal de integridade dos dados, do envio pelo remetente identificado e da recepção pelo destinatário dos dados e da exatidão da hora e do envio. O regulamento da União Europeia, o EIDAS,
sobre os serviços de identificação eletrónica e os serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado europeu, proporciona assim um quadro regulamentar que permite, no fundo, operações eletrónicas seguras e eficientes entre as empresas, quer entre cidadãos, quer entre também autoridades públicas. A adoção do regulamento eIDAS tem como objetivo aumentar a confiança e a segurança das transações online na União Europeia, promover uma maior utilização desses serviços pelos cidadãos, operadores económicos e pela administração pública. Recentemente foi publicado no nosso ordenamento jurídico, há aproximadamente um ano, o Decreto-Lei 12/2021 sobre o eIDAS, que no fundo veio assegurar a execução do referido regulamento na ordem jurídica interna. Mas vejamos então, já de seguida, quais foram as principais inovações introduzidas por este diploma. Desde logo, este diploma veio assegurar a execução na ordem jurídica interna do regulamento eIDAS, tal como referimos anteriormente. Por outro lado, veio regular ainda a validade, a eficácia, o valor probatório dos documentos eletrónicos, o reconhecimento e a aceitação na ordem jurídica portuguesa dos meios de identificação eletrónica e de pessoas singulares e coletivas. Por outro lado, veio rever as normas aplicáveis ao sistema de certificação eletrónica do Estado e designar o Gabinete Nacional de Segurança, o GNS, como autoridade credenciadora nacional. E, por último, veio definir o quadro sancionatório aplicável em caso de infração às normas do regulamento eIDAS e revogar, entre outros, os diplomas que estabeleciam o regime aplicável aos documentos eletrónicos e à assinatura eletrónica qualificada, nomeadamente assinaturas eletrónicas no seu geral, nomeadamente o Decreto-Lei 290-D/2009, bem alterado pelo Decreto-Lei 88/2009. Este diploma aplica-se quer às pessoas singulares, quer às pessoas físicas, e quanto ao seu âmbito de aplicação, podemos ainda dizer que este diploma aplica-se aos documentos eletrónicos elaborados por pessoas singulares e pessoas coletivas, quer de direito privado, quer de direito público, aos sistemas de identificação eletrónica notificados pelos Estados-membros da União Europeia, em tudo o que não contrarie ou seja omisso ao regulamento do eIDAS, e, nos termos da lei, podemos ainda informar que são considerados documentos eletrónicos todos os conteúdos armazenados em formato eletrónico, nomeadamente em texto ou gravação sonora, visual ou audiovisual, e que satisfaçam o requisito de forma escrita quanto ao conteúdo do documento eletrónico, para que este possa ser representado como uma declaração escrita. Os documentos eletrónicos consideram-se enviados e recebidos pelo destinatário se forem transmitidos para um endereço eletrónico definido por acordo das partes e neste forem recebidos. São oponíveis entre as partes e a terceiros a data e a hora da criação, da expedição e da recepção de um documento eletrónico que contenha uma validação cronológica emitida por um prestador qualificado de serviços de confiança. A comunicação do documento eletrónico, ao qual seja aposta a assinatura eletrónica qualificada ou o selo eletrónico qualificado no caso das pessoas coletivas, por meios de comunicação eletrónica que assegure a efetiva recepção, equivale no fundo à remessa por via postal registada. Se a recepção for comprovada por mensagem de confirmação dirigida ao remetente pelo destinatário que reviste a idêntica forma, equivale à remessa por via postal registada com aviso de recepção. Já se a comunicação de dados e documentos for efetuada com recurso a serviços qualificados de envio eletrónico, equivale à remessa por via postal registada com aviso de recepção. Vejamos agora as diferentes assinaturas eletrónicas que estão previstas no regulamento eIDAS e neste novo decreto-lei que transpôs e que a execução do eIDAS para o ordenamento jurídico nacional. As assinaturas eletrónicas, como sabem, foram reconhecidas pela primeira vez na legislação europeia
na Diretiva 1999/93 do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 13 de dezembro de 1999 e que veio, no fundo, instituir um quadro legal comunitário para as assinaturas eletrónicas e para os serviços de certificação, com o objetivo de facilitar a utilização das assinaturas eletrónicas e contribuir para o seu reconhecimento legal. Desde o dia 1 de julho de 2016, as assinaturas eletrónicas da União Europeia são reguladas pelo regulamento eIDAS, que veio, no fundo, proporcionar um quadro regulamentar previsível e diretamente aplicável a todos os Estados-membros da União Europeia para permitir operações eletrónicas seguras e eficientes entre empresas, entre cidadãos e autoridades públicas. As assinaturas eletrónicas são admitidas em Portugal e na União Europeia, não podendo ser negados efeitos legais nem a sua admissibilidade enquanto prova num processo judicial. Na lei portuguesa, existem diversas formas de assinar eletronicamente documentos, com valor jurídico e força probatória distintos. Assim, a lei estabelece expressamente a assinatura eletrónica simples, a assinatura eletrónica avançada, bem como a assinatura eletrónica qualificada. A assinatura eletrónica simples é o resultado de um processamento eletrónico de dados que permite dar a conhecer a autoria de um documento eletrónico, por exemplo, a habitual assinatura no nosso correio eletrónico. Já a assinatura eletrónica avançada traz uma maior segurança às partes, uma vez que, através de meios criptográficos, já identifica o titular como sendo o autor do documento, dependendo apenas da vontade do titular e estando sob o seu controle exclusivo, permitindo detectar alguma alteração já no documento. Por último, a assinatura eletrónica qualificada é aquela que é certificada por uma entidade devidamente credenciada e é a única modalidade de assinatura eletrónica cuja utilização confere a força probatória de um documento particular autenticado nos termos do artigo 376 do Código Civil. Por essa razão, é esta assinatura que normalmente recomendamos que os nossos clientes adotem, dado que é a única que nos dá uma garantia de que seja considerada uma prova válida em tribunal, dado que tem a mesma validade de um documento particular autenticado. Assim, todos os contratos para os quais a lei exija a forma de documento escrito e assinado podem ser assinados com recurso à assinatura eletrónica qualificada. Por exemplo, os empréstimos bancários e empréstimos civis entre 2.500 e 25.000 euros, os contratos de arrendamento, as promessas de cumprimento e reconhecimento de dívida, os acordos de cessão do contrato de trabalho, bem como as licenças de direitos sobre marcas e patentes e a maioria dos acordos de intermediários financeiros. É ainda utilizada este último tipo de assinatura eletrónica qualificada nos concursos públicos, ou seja, esta é a única assinatura que é válida quando os concorrentes dos concursos públicos assinam a sua documentação, porque é a única que efetivamente faz prova em tribunal e é a única que, para além de identificar os seus dados pessoais, identifica também a qualidade em que assinam, dando uma maior veracidade e confiança ao júri de concurso. Desde o passado dia 4 de abril, os advogados e os notários passaram a poder também celebrar escrituras de compra e venda de imóveis e de constituição de propriedade horizontal e de hipoteca, bem como contratos de promessa com eficácia real à distância. Por isso tornou-se ainda mais premente, mais necessário ainda a adoção de uma assinatura digital qualificada. O acesso a esta plataforma, que foi recentemente criada pelo Governo, apenas é possível para os cidadãos portugueses ou dos Estados-membros da União Europeia, será feita através de uma área reservada e dependerá sempre da autenticação do utilizador, ou seja, cada utilizador que pretenda realizar estas escrituras à distância terá que ter uma assinatura eletrónica qualificada, que seja admitida em Portugal ou em qualquer membro dos Estados da União Europeia, caso um dos membros, um dos outorgantes, seja de um membro do Estado da União Europeia.
Não podem ainda ser assinados com recurso à assinatura eletrónica os documentos para os quais a lei continua a exigir expressamente a escritura pública, como sejam alguns contratos relacionados com imóveis, os contratos de constituição de sociedade e assinaturas de estatutos, os empréstimos civis superiores a 25 mil euros, bem como alguns contratos regidos pelo direito da família, como os acordos pré-nupciais, as convenções pré-nupciais. E alguns documentos regidos pelo direito sucessório, tais como o testamento público ou o testamento cerrado. Ainda assim, a nossa experiência diz-nos que, com o avanço da tecnologia, possivelmente as coisas estão a evoluir muito rapidamente e mais rapidamente do que pensamos, também estes documentos passarão a ser, mais dia menos dia, a ser também validamente assinados mediante assinatura eletrónica qualificada. Por último, e não menos importante, queria aqui fazer uma especial referência à força probatória destes documentos que são assinados eletronicamente. A força probatória da assinatura eletrónica simples e da assinatura eletrónica avançada é distinta da assinatura eletrónica qualificada. Desde logo, porque a assinatura eletrónica simples e a assinatura eletrónica avançada são livremente apreciadas pelo Tribunal. Portanto, a única modalidade de assinatura eletrónica cuja utilização confere força probatória de um documento particular, conforme estabelecido no artigo 376 do Código Civil, é a assinatura eletrónica qualificada num documento eletrónico. Este tipo de assinatura permite-nos criar a presunção de que, por um lado, a pessoa que apôs a assinatura eletrónica qualificada é o titular desta, ou é o representante com poderes bastantes para o efeito da empresa pessoa coletiva. Por outro lado, que a assinatura eletrónica qualificada foi aposta com a intenção de assinar o documento particular e, por último, dá-nos também ainda a presunção de que o documento eletrónico não sofreu qualquer alteração desde que lhe foi aposta a assinatura eletrónica qualificada. Temos assim que os documentos eletrónicos que satisfaçam o requisito legal de forma escrita e contenham uma assinatura eletrónica qualificada têm uma força probatória de documento particular autenticado, cuja autoria é reconhecida, fazendo prova plena em tribunal quanto às declarações atribuídas ao seu autor, sem prejuízo, obviamente, da prova de falsidade do documento, nos termos também do artigo 376 do Código Civil. Por outro lado, os documentos eletrónicos que não satisfaçam o requisito legal da forma escrita e contenham uma assinatura eletrónica qualificada têm a força probatória prevista no artigo 368 do Código Civil, ou seja, fazem prova plena dos factos e das coisas que representam se a parte contra quem os documentos são apresentados não impugnar a sua exatidão. Portanto, salvo disposição legal em contrário, o valor probatório dos documentos eletrónicos não associados a serviços de confiança qualificado é sempre apreciado nos termos gerais do direito civil. Uma das principais inovações introduzidas por estes diplomas, e que achamos importante também falar aqui sobre este tema hoje convosco, é a regulação dos denominados prestadores de serviços de confiança. Efetivamente, trata-se de uma inovação. São considerados prestadores de serviços de confiança todas as pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, que prestem um ou mais serviços de confiança, qualificados ou não qualificados. Esta figura absolutamente inovadora é a do fornecedor tecnológico, que conta com as certificações requeridas e a capacidade técnica para dotar as transações eletrónicas dos mecanismos de confiança, como a assinatura eletrónica, a validação cronológica, entre outros. O prestador de serviços de confiança deve, por um lado, demonstrar a fiabilidade necessária para o exercício da atividade, por outro lado, deve adotar as medidas adequadas para impedir a falsificação ou a alteração dos dados constantes do certificado e, nos casos em que o prestador qualificado de serviços de confiança gere dados de criação de assinaturas, deve ainda garantir a sua confidencialidade durante todo o processo de criação. Por outro lado, deve ainda verificar rigorosamente a identidade dos representantes titulares dos certificados,
deve conservar os elementos que comprovem a verdadeira identidade dos respectivos poderes de representação, deve conservar os elementos que comprovem a verdadeira identidade dos requerentes e, por último, devem conservar em suporte físico ou eletrónico os documentos e os registros relativos à prestação destes serviços durante um período mínimo de 7 anos após o fim da validade do respectivo certificado. Tais serviços contribuem, no fundo, para a criação de segurança e de confiança na realização de negócios em linha e fomentam também a confiança dos utilizadores nos sites que tenham sido devidamente autentificados para o efeito. Por último, dizer-vos ainda que o regulamento eIDAS define quando os prestadores de serviços de confiança pretendam começar a prestar os seus serviços de confiança qualificados em Portugal, têm de apresentar à entidade supervisora, neste caso o Gabinete Nacional de Segurança, no caso português, uma notificação da sua intenção acompanhada de um relatório de avaliação emitido por um organismo de avaliação da conformidade. O Estatuto de Prestador de Serviço de Confiança Qualificado é apenas concedido aos prestadores de serviço de confiança pelo Gabinete Nacional de Segurança que observem determinados requisitos previstos no regulamento do eIDAS, designadamente que tenham um capital social mínimo de 200 mil euros, integralmente realizado, no caso das pessoas coletivas, ou, tratando-se de pessoas particulares, ter um património livre de quaisquer ónus ou encargos, com um valor mínimo também de 200 mil euros. Por outro lado, este prestador de serviços que seja candidato a obter este estatuto deve ainda demonstrar ter garantias de absoluta idoneidade, integridade e independência no exercício da sua atividade. Como é que tal se comprova? Mediante a apresentação dos certificados de registro criminal, quer da empresa, quer dos seus representantes legais, que comprovem, no fundo, que não praticou nenhum crime no âmbito do direito digital. Deve ainda demonstrar que possui um contrato de seguro válido para a cobertura adequada da responsabilidade civil emergente à atividade da prestação de serviços de confiança. Esta cobertura tem que ser válida no território português e da União Europeia, se possível, bem como uma certificação válida para os serviços que pretendem prestar com o estatuto de qualificação. Portanto, o prestador qualificado de serviços de confiança, esta figura que é uma grande inovação do regulamento eIDAS e do diploma nacional que executa o regulamento eIDAS, deve, por exemplo, adotar medidas para impedir a falsificação ou a alteração dos dados constantes dos certificados, deve ainda fornecer as informações solicitadas pelo Gabinete Nacional de Segurança e facultar o acesso às suas instalações e a exclusividade dos dados de criação de assinatura utilizados para assinar os certificados qualificados. Dizer-vos, por último, que o regulamento eIDAS introduz ainda o conceito de lista de confiança, estabelecendo que os Estados-membros devem elaborar, conservar e publicar listas de confiança com informações relativas aos prestadores qualificados de serviço de confiança pelos quais é responsável, assim como as informações relacionadas com os serviços por estes prestadores. A elaboração desta lista de confiança nacional, da responsabilidade do Gabinete Nacional de Segurança, entidade supervisora, poderá ser encontrada no seu website. Portanto, na página web desta entidade, podemos encontrar uma listagem de todos os prestadores de serviço de confiança a quem este Gabinete Nacional de Segurança já atribuiu este estatuto. Para além disso, também a Comissão Europeia disponibiliza na sua página web uma lista de confiança de cada um dos Estados-membros e, portanto, recomendamos que todas as empresas ou pessoas singulares podem ou devem consultar estas listas de confiança nos sites do Gabinete Nacional de Segurança, bem como no site da Comissão Europeia, antes de proceder ao pedido de uma assinatura eletrónica qualificada. No final, se quiserem, podemos também disponibilizar as páginas web onde podem ser consultados os prestadores de serviços de confiança
quer aqui em Portugal através do Gabinete Nacional de Segurança, quer através do site da Comissão Europeia, onde aparecem os prestadores de serviço de confiança de todos os Estados-membros da União Europeia. Por último, deixamos aqui os nossos contactos, estamos disponíveis para esclarecer todas as vossas questões, quer agora a seguir no período de perguntas e respostas, quer através de e-mail. Passo agora a palavra ao Dr. José Clara, que vos explicará em termos práticos o que é um prestador de serviço de confiança, dado que a empresa para a qual trabalha e que representa já obteve este estatuto, já consta destas listas de confiança e vos fará uma pequena demonstração como se processa tudo isto que vos referi até agora em termos práticos. Obrigada, José. Muito obrigado, Telma. Vamos então começar por compartilhar o ecrã. Este julgo que está a funcionar. Muito bem. Pronto. Excelente. Começamos então. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Telma, por esta excelente exposição sobre a aplicação do EIDAS em Portugal. O meu nome é José Clara, sou diretor-geral da Customer Comms em Portugal. Como foi mencionado, somos um prestador de serviços de confiança especializados em envios registados eletrónicos. A Customer Comms faz parte de um grupo empresarial de capital baixo, que nasce em 2012 como uma empresa tecnológica com soluções de comunicações digitais em todo o espectro da omnicanalidade. Hoje, dentro do enquadramento do EIDAS em Portugal, esta legislação, como sabeis, é do ano passado, é relativamente recente, já tinha alguns antecedentes na legislação portuguesa, sendo um prestador de serviços de confiança, depois encontramos exatamente um espaço onde as nossas soluções depois, poderão aportar valor seguramente aos vossos processos de transformação digital e comunicação com clientes. Falaremos então sobre envios registados eletrónicos que permitem a transformação das comunicações legais tradicionais, que podem estar a fazer em papel. Em Portugal, o formato que é conhecido é o envio postal registado com aviso de recepção, tem uma validade legal para apresentação em tribunal como prova. O que nós aportaríamos aqui seria a transformação dessas comunicações em formato digital. Esse formato digital é um pouco amplo e é isso um pouco que vamos analisar. No que é que consiste o envio de registro eletrónico? Consiste num conjunto de comunicações eletrónicas. Estas comunicações eletrónicas podem ser um correio eletrónico, podem ser um SMS, podem ser uma mensagem de SMS, uma mensagem da WhatsApp, entre outros formatos. Portanto, este serviço em concreto consiste em identificar a identidade do emissor, pode ser uma identidade singular ou coletiva, e a entidade também de o receptor dessa mensagem, sendo outra vez podendo ser singular ou coletiva. Temos também o que é o selo temporal que determina pois, a data e a hora em que esta comunicação foi realizada e qual é o conteúdo da mensagem. Esse conteúdo da mensagem pode ser de várias tipologia, podendo ser uma mensagem de texto simples, podendo ser um PDF ou uma mensagem de texto com um PDF adjunto, um documento Word, entre outro tipo de documentos, podendo chegar, por exemplo, a vídeos, mensagens de áudio, entre outros formatos eletrónicos. Esta tecnologia já é existente no mercado, seguramente as vossas empresas já as utilizam para outro tipo de comunicações e quem sabe também de comunicações legais. O que o nosso serviço aporta deste enquadramento de prestador de serviço de confiança é a legitimidade legal em que a admissibilidade deste tipo de comunicações comprova no processo judicial. Portanto, a grande diferença é este marco legal que faz a transformação do que são comunicações eletrónicas realizadas por prestadores de serviços de confiança em envios registrados eletrónicos qualificados em qualquer tribunal da União Europeia. Perdão.
Há dois aspectos importantes de ressaltar dentro das listas de prestadores de serviços de confiança que são fornecidas em Portugal pelo Gabinete Nacional de Segurança e as respectivas entidades europeias. A primeira é a acreditação ou certificação que cada prestador de serviço de confiança tem dentro das várias categorias estabelecidas. As categorias são, resumindo, a criação de assinaturas aos selos, validação, preservação das mesmas assinaturas aos selos, a entrega, os selos temporais, a autenticação. Essas categorias determinam qual é que é a qualificação que o prestador de serviços de confiança tem e pelo qual a idoneidade das provas que são apresentadas em tribunal, respectivamente. A segunda está relacionada com o conceito de serviço de confiança qualificado ou não qualificado. Portanto, nessas listas encontrareis vários fornecedores de tecnologia destas áreas, alguns dos quais já estão qualificados, que é o nosso caso, por exemplo, para envios registados. Há outros que não estão qualificados, estão em processo de qualificação. É muito importante esta diferença, porque, obviamente, quando considereis adquirir este tipo de serviços, a chave é exatamente a presunção legal de que gozam as comunicações que são realizadas. A qualificação significa, pois, que o prestador de serviços de confiança já está acreditado, já está certificado, já passou um processo de auditoria, de processos, de metodologias de segurança, pois que dão essa atribuição de legal em qualquer tribunal da União Europeia. Termino por revisar outra vez o tema das assinaturas digitais. As assinaturas digitais eletrónicas têm existência, são no mercado há bastante tempo, pelo menos há 15 anos já tínhamos vindo a ver como estas assinaturas que podem ir desde a digitalização de imagens ou através de dispositivos do que seria, pois, uma assinatura ou uma rúbrica, incorporação com outros sistemas que permitem uma maior qualidade de identificação, como, por exemplo, a criação de passwords únicos para a assinatura, envio de SMS para garantir identidade, ou, inclusive, técnicas de biometria associadas a essa assinatura. Estas assinaturas eletrónicas, dentro de determinadas aplicações e fóruns, continuam a ter validade, como não obstante, não gozam da mesma proteção jurídica que uma assinatura eletrónica qualificada. Essa assinatura eletrónica qualificada é determinada pelo marco legal EIDAS, que foi descrito pela doutora Telma, e este marco depois dá a irrefutibilidade da apresentação como prova em tribunal. Atribui a uma assinatura eletrónica qualificada a mesma validade que uma assinatura física em papel, agora sim transformado no mundo digital. Uma nota importante mencionar, a assinatura eletrónica, como sabem, está associado às identidades nacionais, obviamente, de pessoas físicas ou coletivas dentro da União Europeia. Passaria agora, então, a fazer uma pequena demo. Vamos ver se isto funciona. Portanto, esta é a nossa plataforma. É uma plataforma online que poderia estar customizada, obviamente, para as vossas marcas. Só tenho um exemplo de fluxo. Os fluxos são customizáveis para as necessidades de comunicação de cada uma das empresas. O que temos aqui seria um envio de um e-mail certificado simples. Volto a notar, esta tecnologia já existe, as vossas empresas, vocês já enviam correios eletrónicos. A diferença é que nós fazemos envio de correios eletrónicos que foram auditados, os nossos servidores de correio eletrónico cumprem com determinados requerimentos legais que estão previstos dentro do EIDAS, pelo qual as provas que vamos ver como se realizam são aceitas para apresentação em qualquer tribunal da União Europeia. Portanto, começo por inserir o meu nome do utilizador. Passo a criar aqui uma solicitude de correio eletrónico, igual que preencheria num correio eletrónico, preencho
os campos do destinatário, vou criar aqui um João Silva, um nome onde aqui o correio eletrónico para o qual quero dirigir esta comunicação. Adiciono, posso ter vários remetentes neste exemplo de aplicação, faço continuar, temos aqui teste de envio de e-mail certificado e preparei um HTML que será o corpo dessa mensagem standard de uma comunicação que vou realizar. Aqui, pois, revejo então os dados do destinatário para quem vou fazer esta comunicação. Posso ver o corpo da mensagem que vai chegar e procedo a fazer o envio. O envio já foi realizado. Agora abrirei aqui o correio eletrónico deste e termino de receber, pois, o correio eletrónico em questão. Vou fazer aqui. Portanto, até aqui nada novo. A grande parte que traz novidade tem a ver com a traçabilidade do rastreio das provas eletrónicas que os nossos servidores estão, obviamente, configurados e foram auditados para assim o fazer. Temos aqui o e-mail certificado que foi enviado nesta questão, o timestamp, o selo temporal do envio que terminamos de realizar, o corpo da mensagem que foi enviado e aqui, pois, todos os eventos certificáveis desta transação, em que temos, obviamente, a abertura do correio eletrónico em várias etapas, o correio eletrónico certificado entregue em host de destino, correio eletrónico remetido e a transação admitida. A chave desta transação está neste certificado que é emitido pela Customer Comms, em que transmite exatamente esta informação relativamente ao destinatário, o corpo da mensagem que foi enviada e com todas as certificações digitais que garantem a identidade dos intervenientes e a autenticidade do conteúdo transmitido. Portanto, este documento em si seria o que, por exemplo, numa assinatura contratual, poderia ser apresentado num tribunal como prova em que esta comunicação foi realizada em determinada hora e qual foi o conteúdo dessa mensagem. Bom, voltamos aqui. Deixo-vos os meus contactos. Julgo que passamos agora a uma ronda de perguntas e respostas. Já tive a ocasião de ver alguma publicada no chat. Estamos à vossa disposição para qualquer dúvida ou questão liderada agora pela Constança. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Telma, pela excelente apresentação. Muito interessante e muito clara. E tenho aqui uma primeira pergunta do Rui Silva, que eu penso que será para a Telma, porque foi no seguimento da sua apresentação. Existem instrumentos de regulamentação similar ao AIDAS para relações contratuais entre cidadãos europeus e entidades sediadas fora da União Europeia, tais como a assinatura eletrónica de um contrato de trabalho, idem para entidades sediadas na União Europeia que pretendam assinar contratos com entidades fora da União Europeia? Sim, existem. Tal como existe uma lista para prestadores de confiança que estão publicadas na Comissão Europeia, também fora da União Europeia existem prestadores de serviços de confiança. Não são regulados pelo EIDAS, mas existem também outro tipo de confiança. Não sei se o José pode aqui acrescentar se conhece outras empresas que façam o mesmo fora da União Europeia. Correto, efetivamente. A legislação sobre assinaturas eletrónicas tem vindo a ganhar tração em vários países. Obviamente, estes países que estão fora da União Europeia, o EIDAS aplica única e exclusivamente para países que se fazem parte da União. Uma das exceções, por exemplo, é a Suíça, que decidiu também utilizar esta legislação e está dentro deste marco das assinaturas eletrónicas definidas pelo EIDAS. Fora do espaço da União Europeia, há vários âmbitos legislativos locais que definem, pois, a validade dessas assinaturas
e quais é que são os requerimentos de uma assinatura eletrónica. Portanto, dependendo dessas geografias, teríamos que ver quais é que são os marcos legais que a definem. A tecnologia, uma vez mais, são semelhantes, trata-se de certificados de encriptação, a maioria destes associados ao que é a entidade nacional de cada um das pessoas singulares ou coletivas que assim o fazem. A Customer Commons opera em algumas destas geografias e teríamos todo o gosto em apoiar qualquer tipo de necessidade nesse sentido que possam ter. Portanto, estamos à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Penso que Rui terá sido bastante esclarecedor. Depois nós também enviaremos um e-mail para além com o link do webinar para poderem rever. Obrigado pela resposta, diz o Rui, para poderem rever o webinar, tal como uma breve apresentação que irão disponibilizar e os contactos também, quer do José, quer da Telma, para fazerem follow-up de perguntas ou outras questões que queiram colocar. Temos aqui mais uma questão que vou colocar, que é a seguinte: quais são os requerimentos para ser um prestador de serviços qualificado? Essa se calhar posso responder eu. Efetivamente a lei prevê quais é que são os requerimentos e quais são os documentos necessários para que uma determinada empresa ou uma pessoa singular se candidate a ser um prestador de serviços qualificado em Portugal. Desde logo, e se formos ao site do Gabinete Nacional de Segurança, existe um formulário para notificação de início de manutenção deste serviço de confiança qualificado, que é disponível no site do Gabinete Nacional de Segurança e que pode ser preenchido por qualquer candidato a obter este estatuto. Mas, para além deste formulário, é necessário ainda juntar um relatório de avaliação de conformidade, que tem que ser emitido por um organismo de avaliação de conformidade, devidamente credenciado de acordo com os requisitos do regulamento do EIDAS. É ainda necessário, tratando-se de pessoa coletiva, juntar quer o contrato de sociedade, quer os estatutos da pessoa coletiva, no fundo para comprovar qual é o seu objeto social e o seu código de atividade económica e que efetivamente dedicam-se a este tipo de atividades. Por outro lado, tratando-se também de sociedades, é necessário juntar uma relação de todos os sócios com a especificação das respectivas participações sociais de cada um dos sócios, bem como a indicação de todos os membros dos órgãos de administração e de fiscalização. Tratando-se de sociedades anónimas, esta declaração, esta relação deve ser em relação a todos os acionistas com participações significativas, sejam elas diretas ou indiretas. Por outro lado, é ainda necessário juntar uma declaração subscrita por todas as pessoas singulares e coletivas referidas de que não se encontram em nenhuma das situações indiciadoras da falta de idoneidade. Será necessário ainda juntar os certificados de registro criminal, quer da pessoa coletiva, quer dos respectivos administradores da empresa, para comprovar que não praticaram nenhum crime relacionado com esta atividade nos últimos anos. Por outro lado, é necessário juntar ainda uma prova do substrato patrimonial e dos meios financeiros disponíveis, designadamente, tratando-se de uma sociedade, bastará juntar a certidão de registro comercial que comprove que tem um capital social mínimo no valor de 200 mil euros ou então um capital próprio no valor de 200 mil euros. É necessário também juntar ainda uma descrição geral das atividades exercidas nos últimos 3 anos ou no tempo decorrido desde a Constituição, se esta for inferior, e o balanço e as contas dos exercícios correspondentes a estes anos. Um relatório de avaliação de conformidade, que é emitido por um organismo de avaliação de conformidade. Por último, é necessário juntar a política dos serviços de confiança para o qual o estatuto está a ser qualificado,
bem como uma arquitetura detalhada da infraestrutura, instalações, tecnologia, o pessoal, que vai dar suporte, no fundo, a todos estes serviços de confiança. Devemos ainda juntar uma cópia de todos os contratos de prestação de serviços com entidades externas, com terceiros, que contribuam direto ou indiretamente para a prestação dos serviços de confiança. Devemos juntar uma avaliação do risco, bem como amostras de testes de todos os certificados para o qual o estatuto qualificado é solicitado. E por último, uma cópia do contrato padrão de utilizador. Dizer-vos ainda que a taxa que é paga ao Gabinete Nacional de Segurança no momento em que é solicitado este estatuto de prestador de serviço de confiança é no valor de 2.500 euros e que o prazo estimado para ser conferido este estatuto, a partir do momento em que está reunida toda esta documentação e a documentação está correta, são de aproximadamente 30 dias. Muito obrigada, Telma, foi muito esclarecedor. Temos aqui mais duas perguntas, mas apelo aqui aos nossos participantes para aproveitarem estes últimos minutos para esclarecerem as suas dúvidas com dois experts na matéria. E então vamos lá aqui a mais uma questão, que é: os envios eletrónicos realizados através do prestador de serviços de confiança são válidos para apresentar em tribunal? Sim, como já referimos anteriormente, nos termos do artigo 376 do Código Civil, os documentos eletrónicos que satisfaçam o requisito legal da forma escrita e contenham uma assinatura eletrónica qualificada, volto a repetir, esta é que tem a validade plena, tem uma força probatória equivalente a um documento particular autenticado, cuja autoria é reconhecida, portanto fazendo prova plena em tribunal quanto às declarações atribuídas ao seu autor, isto sem prejuízo da arguição, da falsidade do documento ou da prova. No entanto, presume-se sempre a sua veracidade, a menos que seja contestada a sua falsidade em tribunal. Já os tantos documentos que não contenham uma assinatura eletrónica qualificada, mas antes uma assinatura eletrónica simples ou avançada, apenas são avaliadas pelos tribunais nos termos gerais do direito civil, daí a importância da assinatura eletrónica qualificada e ser este o tipo de assinatura que recomendamos geralmente aos nossos clientes. Muito obrigada, Telma. Mais uma questão. A nossa empresa já tem um sistema de assinatura eletrónica avançada. Perde validez legal com esta nova legislação? Quer responder, José? Com certeza, as assinaturas eletrónicas avançadas não perdem, não perdem validez legal, continuam vigentes segundo as normativas que se aplicam em cada um dos setores. Agora, a assinatura eletrónica avançada, fiz aqui uma confusão. A assinatura eletrónica continua válida dentro dos marcos que estão definidos. Agora, o grande diferenciador é efetivamente a assinatura eletrónica avançada, que é irrefutável como prova em tribunal, como foi justificado agora pela doutora Telma. Portanto, sim, convém considerar avançar essas assinaturas atuais ou esses processos atuais que tenham vigentes para, então, assinaturas eletrónicas avançadas. Muito obrigado. Constância, julgo que está sem som. Pois estou, muito obrigada, José. Penso que ainda temos tempo para mais uma questão. Faço mais uma questão. Um documento eletrónico com uma assinatura qualificada enviada por e-mail tem validez legal? Eu penso que já foi falado, mas temos aqui esta dúvida ainda por esclarecer. Eu recolho essa, julgo que a doutora Telma na primeira questão já o cobriu. Sim, tem validez total legal. Um documento eletrónico com uma assinatura eletrónica avançada, qualificada, tem a mesma validade legal que um contrato, que um documento assinado em notário. Portanto, tem exatamente essa validade, não pode ser refutável. É irrefutável.
a assinatura em si é uma assinatura criptográfica e está associada à identidade, já seja singular ou coletiva, de quem faz ou quem executa essa assinatura, pelo qual vincula os dois de um modo vinculante. Pronto. Bom, mas agora já estou com som outra vez. Não sei se ainda temos alguns minutos para uma última questão. Alguém queira pôr alguma questão, tanto no bate-papo ou no Q&A. Penso que não estamos a ter mais nenhuma questão. Não sei se tanto a Telma ou o José querem dizer umas palavras finais. Eu, da minha parte, e em nome da CCIP, agradeço muito a vossa presença e o vosso excelente webinar. Não sei se quererão dizer algumas palavras finais. Constança, desde a Customer Comms, agradecer a todos a participação neste evento. Esperamos que tenha sido de interesse. Esta é uma temática contemporânea dentro da transformação digital. Vimos como foi acelerado agora com o Covid, os confinamentos, o modo em como tivemos, obviamente, de modo forçoso de acelerar estes processos de transformação digital. Queríamos agradecer à Câmara de ter feito de anfitrião deste evento e de ter dado prioridade a esta temática. Agradecer também à pela sua excelente exposição e a cobertura que está a fazer desta temática na área das tecnologias. Estamos à vossa disposição, julgo que serão distribuídos os conteúdos que vimos hoje, também os nossos contactos, estamos à vossa disposição. Doutora Telma, não sei se quer fechar. Sim, claro que sim. Da nossa parte aqui também, da Belzus Advogados, agradecer à Câmara e agradecer ao José aqui por esta estreita colaboração neste seminário hoje, que me parece que foi bastante interessante e esclarecedor. Dizer-vos que também estamos totalmente à vossa disposição para quaisquer dúvidas que surjam. Já vi aqui também, por exemplo, que há um participante que nos pede para disponibilizar os sites. Eu penso que são os sites da Comissão e do Gabinete Nacional de Segurança, onde disponibilizam as listas de confiança. Vamos com certeza disponibilizar. A Câmara far-nos a chegar os contactos, se assim o permitirem, das pessoas que colocaram as questões, e nós responderemos a todas as questões que, entretanto, forem colocadas, quer agora no chat, quer que sejam dirigidas diretamente depois, posteriormente, ou à Câmara, ou aos nossos contactos de e-mail. E muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada, Maria Abrantes e a Paula também estão a agradecer. Foi um gosto e um prazer, e desejo o resto de um bom dia. Muito obrigada A todos que participaram e aos nossos oradores. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.